É muito charuto. É charuto pra caralho. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Poucos dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro revelou um inusitado caso envolvendo garantias de um empréstimo concedido pelo governo brasileiro na era PT a obras realizadas em Cuba. Diferente do que se poderia esperar em um empréstimo de tal magnitude, cerca de 3,5 bilhões de reais, utilizados principalmente para realizar as obras de construção do famigerado Porto de Mariel, o governo brasileiro aceitou, como garantia para parte do valor emprestado ao governo cubano, 176 milhões de dólares em recebíveis da indústria de tabaco do país. Ou seja, o PT concedeu ao governo dos Castro dinheiro em troca de charutos, ou quase isso. A situação se agrava quando se analisa o fato de que tais recebíveis, ao contrário do que é padrão em casos semelhantes, não serão depositados em bancos estrangeiros, mas sim em bancos cubanos. Parece um bom negócio para você? Emprestar dinheiro vivo para uma ditadura latino-americana em troca de valores a serem futuramente recebidos em bancos do próprio país devedor. Valores esses que dificilmente conseguiriam ser resgatados pelos credores? Pois bem, para o PT de Lula, então presidente da República, quando da concessão desse empréstimo em 2010, aquilo parecia uma boa pedida. Naturalmente, não para os brasileiros, mas sim para os interesses da esquerda na América Latina e também em tantos outros continentes. O Porto de Mariel, uma obra megalomaníaca típica dos tiranetes destas bandas, foi concebido como uma forma de abrir o país caribenho a investimentos estrangeiros, com vistas a promover também uma aproximação com os Estados Unidos. O resultado, porém, e como esperado, foi um retumbante fracasso, aquele habitual desperdício de recursos escassos em obras que se mostram desnecessárias ao longo do tempo. O fato é que na inauguração da primeira fase da obra estiveram presentes, em Cuba, representantes da esquerda do continente, como Evo Morales, então presidente boliviano, Nicolás Maduro, presidente venezuelano, e, claro, a sucessora de Lula e mantenedora das benesses do governo brasileiro aos camaradas latino-americanos, Dilma Rousseff. Não é mais segredo para ninguém a relação promíscua entre o PT de Lula e Dilma e países com regimes ditatoriais ao redor do globo. Exemplos não faltam. Além de Cuba e Venezuela já citados, as aproximações com o Irã de Ahmadinejad e outros financiamentos realizados também por intermédio do BNDES aos governos de Angola, Moçambique e Argentina complementam a lista. É notável o fato de que, uma vez conquistando o poder no Brasil, o PT passou a operar como o caixa forte do financiamento socialista em países da América Latina e da África, numa tentativa de expandir e consolidar o domínio esquerdista por outras terras. Tudo, é claro, bancado pelo pagador de impostos brasileiro. Se uma das grandes apostas populistas do governo petista no Brasil foi o PAC, o fracassado Programa de Aceleração do Crescimento, que deixou inúmeros canteiros de obras inacabados pelo país, não poderíamos esperar coisa diferente dos governos que foram financiados pela generosidade de Lula e sua trupe. Além do desnecessário Porto de Mariel, que consumiu bilhões de reais, que em tese seriam devolvidos aos cofres brasileiros ao longo de extensos 25 anos, e que já possui parcelas em atraso que somam mais de 1 bilhão de reais, os governos petistas também financiaram a construção do metrô de Caracas, na Venezuela, além de um estaleiro e uma siderúrgica nesse mesmo país. Somando todos os desembolsos feitos pelo BNDES às duas ditaduras latino-americanas, o valor ultrapassa os 10 bilhões
bilhões de reais. E ambos os países já estão, atualmente, caloteando os empréstimos. O que chama a atenção, porém, não é apenas a natureza dos governos escolhidos para receber o generoso financiamento petista, mas também as excelentes condições oferecidas pelo BNDES, a mando de Lula e Dilma Rousseff, naturalmente. O caso das garantias cubanas envolvendo recebíveis da indústria de charutos do país não é o único. Pense, por exemplo, que a Venezuela foi beneficiada com uma mais do que camarada taxa de juros de 1,2% ao ano, praticamente um empréstimo de pai para filho. O prazo médio de pagamento dos contratos realizados nessas condições entre o Banco de Desenvolvimento Brasileiro e os governos amigos de Lula e do PT é de 11 anos. Uma baita oportunidade, você não acha? E se você pensa que esses empréstimos paternais, com condições invejáveis e com alta probabilidade de calote, eram o máximo da benevolência petista para com os governos aliados da região, talvez seja interessante lembrar um caso que envolveu o governo brasileiro e o governo boliviano do já citado Evo Morales. A nacionalização dos campos de produção pertencentes à Petrobras na Bolívia, algo que contou com a ocupação militar das instalações e, de forma nada surpreendente, com uma quase criminosa conivência de Lula, então presidente do Brasil. Acredita-se, inclusive, que o Molusco já havia dado seu aval para que Morales seguisse com seu plano populista, assunto sobre o qual já falamos aqui neste canal, no vídeo de nome Evo Morales, o presidente terrorista da Bolívia. Acontece é que nenhuma dessas ações dos governos petistas deveriam nos surpreender. Afinal de contas, é assim que qualquer partido socialista age quando chega ao poder. O século XX assistiu a incontáveis financiamentos realizados pela União Soviética e pela China comunista a diversos grupos armados e governos socialistas estabelecidos ao redor do globo, sendo que Cuba e Coreia do Norte são os exemplos mais lembrados. Governos socialistas são máquinas de tirar dinheiro do povo para financiar investidas políticas. Se no discurso os partidos de esquerda dizem lutar pelos trabalhadores, o fato é que esses mesmos trabalhadores serão extorquidos tanto quanto possível para financiar a expansão dos interesses da elite comunista ao redor do mundo. Lula e sua trupe buscaram apenas perpetuar esse sistema, numa tentativa de, talvez, transformar todo o subcontinente latino-americano numa grande rede de governos de esquerda que se financiavam mutuamente, gerando toda aquela falsa sensação de progresso econômico, enquanto mais e mais investimentos danosos para a economia eram realizados. Esse método não é nada novo. E se você se lembrar da história não comprovada de que Fidel Castro se referia ao falecido Brizola como El Ratón, por este supostamente ter embolsado para si dinheiro cubano entregue por Castro para o fomento de guerrilhas nestas terras, talvez você possa concluir que o governo cubano está apenas se vingando da roubalheira do passado. Porém, como libertários, não podemos deixar de tocar naquele que talvez seja o ponto mais importante de toda essa história. Independente do tipo de governo que esteja à frente de um país, o fato é que seus investimentos serão sempre os piores possíveis, uma vez que o Estado não opera num sistema de liberdade econômica, visando o lucro, como as empresas fazem. Governos almejam apenas ganhos políticos e fortalecimento do poder. Viabilidade econômica e geração de lucro não fazem parte de seus objetivos. Enquanto empresas privadas buscarão, sempre, realizar os melhores investimentos com taxas de retorno aceitáveis e com sólidas garantias, evitando calotes e prejuízos, os estados agirão sempre no sentido oposto. Uma vez que o financiamento principal de um governo, ou seja, os impostos, é virtualmente infinito e que as trapalhadas de um governo atual só serão sentidas pelos próximos governos, o incentivo será, sempre, o de destinar o dinheiro estatal para empreendimentos que acumulem maior capital político e benesses pessoais para os envolvidos. Se esses investimentos se mostrarem fracassados ao longo do tempo, se os empréstimos não forem pagos, se os recursos
recursos destinados às obras se mostrarem um grande desperdício ao longo do tempo e se as economias dos países envolvidos terminarem piores do que quando os investimentos começaram. Bem, nada disso importa. Os políticos, os burocratas e os amigos do rei já terão lucrado bastante. Quanto ao povo, bem, quem liga para o povo? Aqui vale lembrar um detalhe não menos relevante. Grande parte dos empreendimentos financiados pelo governo brasileiro durante a gestão petista foram realizados por empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, dentre elas a Odebrecht, responsável pela construção do Porto de Mariel. O ciclo do financiamento é perfeito do ponto de vista político. O dinheiro sai dos cofres brasileiros e abastece as republiquetas amigas do PT. Daí, os governos desviam parte desse dinheiro e usam o restante para pagar as empreiteiras amigas dos governantes brasileiros. Estas, por sua vez, não deixarão de colaborar com seus amigos no governo, fechando perfeitamente o ciclo e atingindo todos os objetivos inicialmente almejados. Quem paga essa conta, é claro, é o brasileiro. Extorquido pelo Estado para financiar essas obras, ele é o único que não terá nenhum benefício ao final do processo. Talvez, quem sabe, um pouco de fumaça de charuto. Não obstante o fato de que, uma vez que o dinheiro dos brasileiros tenha sido roubado via impostos, não faça tanta diferença assim a forma como os políticos o gastam, não se pode negar que a esquerda se supera quando pensamos em destinações imorais para a grana tirada do contribuinte. Afinal de contas, financiar ditaduras ao redor do globo não é a atitude esperada de um governo democrático e preocupado com os interesses do povo. De qualquer forma, deixo aqui uma sugestão ao atual governo brasileiro. Troque essa promessa de recebimento de 176 milhões de dólares por 176 milhões de charutos cubanos e os entregue aos brasileiros. Assim, praticamente cada cidadão deste país terá um bom charuto para ser degustado em uma ocasião especial. Por exemplo, daqui a alguns anos, quando os estados finalmente colapsarem e coisas como direita e esquerda não mais importarem. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Si cum labore nostrum cooperare vis, membrum canales nostrum fie, hoc modo etiam ad ideas libertates diffundendas adiuvabis.